Só uma perguntinha mais sobre eu assisti um making-off de um dos seus filmes, que você usa um preview, né? Parece que vocês filmam um preview do filme. Gostaria que você comentasse um pouco como é essa técnica. Nos meus 2 longas eu fiz uma coisa que eu chamei de, no Durval era demo filme, e nesse era quick filme, que era o nome que a gente dá. Mas na verdade a gente filmava o filme inteiro em DV, no Durval acho que foi VHS até, eu acho. E então em 2 dias eu fui lá na loja de discos do Eric, filmei o filme inteiro assim, cena 1, cena 2, cena 3, com atores que não eram os atores, mas que depois você monta, sonoriza e tal, e tem uma noção do que o filme é e do roteiro. No caso do Durval, por exemplo, foi detectado que o começo estava enorme e o final estava rápido. Porque essa questão da música, né, a música é no tempo, o cinema é no tempo. Às vezes você está lendo, você está equivocado em relação aos tempos. Quando você põe o ator, e ele falando, e o mínimo que a cena requer em termos de tempo, quando você monta, aí o tempo fica muito mais claro. Então, o Durval, quando eu fiz isso, eu fiz uma mudança de 20 minutos que eu tirei do começo e depois no final, que estava desequilibrado. E não é proibido filmar, eu fiz também 2 dias de filmagem com o Paulo Miklos, que foi o teste dele. E aí, no caso é proibido filmar, não havia já um desequilíbrio grande de roteiro. Pouca coisa mudou em termos de roteiro. Mas o É Proibido Fumar serviu para outras coisas, como escolher o ator. E também, quando a equipe entrava, você fica com o bonecão do filme, entendeu? O cara lê o roteiro, muita gente tem dificuldade de ler o roteiro, 90 páginas, descrição de cena. Eu não, eu leio, eu entendo, mas tem gente que não lê a coisa e não lembra. Depois fala aquela cena, não lembra. Matou, mas eu não percebi. Agora, quando eles viam o demo filme, aí as pessoas não esquecem mais. Então acabou sendo um material muito usado no filme. E muitas das ideias de soluções de câmera que tem no filme vieram do demo filme. Porque o cinema profissional, ele é muito complicado, você está ali no seu projeto e tal, mas na hora que você vai para o set, é um mínimo de 30 pessoas trabalhando, em geral 60. Então, você, além de ser o cineasta que está trabalhando na sua história, visualmente ou narrativamente e tal, você se transforma também num líder de uma equipe enorme. E que, na verdade, não é só que você é o líder. Cada equipe tem o seu líder e cada equipe tem o seu interesse. Então, existe uma coisa meio de guerra também. Então, o cara da luz, ele quer um tempo para fazer a luz dele. E o do outro quer o tempo para ele. Mas o produtor diz que é meio-dia tem que almoçar. E a outra fala que não sei o quê. Então, às vezes é difícil o seu interesse valer. Você tem que ser muito bravo, porque senão começa o interesse dos outros. E principalmente na fotografia. Entendeu? Você quer experimentar, mas o equipamento é pesado, ou o cara está em outra. O diretor de fotografia tende a ser estrela, entendeu? Então ele pôs a câmera aqui, se você falar, vamos experimentar ali, ele fica de mau humor. Muita coisa, é difícil. E no demo filme, fui eu e a assistente, eu fazia a câmera, eu carregava o tripé, então é uma coisa feita rápido, meio sem pensamentos maiores, mas que a sua intuição vai te dizendo onde você quer ir. Até porque você vai fazer o filme inteiro em 2 dias, então você não pode nem muito pensar. Então você vai na sua intuição, e quando você monta, você vê que a sua intuição estava boa em muitas coisas. Então, quando o fotógrafo chega, você já tem um ponto de vista, entendeu? Você fala, você não foi pro set, mas eu já fui. E eu já estou dizendo, eu quero começar no cinzeiro. E não no geral, sei lá. E o cara já engole aquilo, entendeu? Porque dirigir é difícil, principalmente por isso. Você não está sozinho pintando seu quadro, ou escrevendo seu roteiro. É um negócio que entram coisas do tipo, acaba o papel higiênico, entendeu? Isso vira um problema. Não tem lanche, ninguém mais quer trabalhar. Ou às vezes você tem uma puta ideia, mas já acabou, todo mundo quer dormir. Então é uma guerra também com as pessoas e com o interesse das pessoas. Acho engraçado que você falou isso, porque antes de você chegar, eu estava... Ó, gente, quem quiser continuar, é um trabalho coletivo, tem que trabalhar. Ou então, vá trabalhar no roteiro, vá trabalhar sozinho, né? Porque é uma arte coletiva, precisa de
entender o outro. Gente, só para questão de ordem aqui... Não, eu só queria completar essa questão da arte coletiva, não só de entender, mas eu acho que o papel do diretor é muito o de dar espaço para todo mundo trazer suas riquezas, né? Quanto mais o diretor está aberto, quanto menos certeza ele tem do que ele quer, mais chance ele tem de enriquecer o filme com o talento de todo mundo, né? Porque se o diretor chega assim e fala, gente, ó, vou fazer esse filme assim, com a roupa assim, ela vai falar isso, ó, você vai estar lá, anda, dá 3 passos e volta, provavelmente esse filme vai ficar horrível. Né? Diferente de chegar, eu quero fazer uma questão tal, e aí vão falar, então isso e tal, e tudo isso vai se coadunando e vai crescendo. Mas, ao mesmo tempo, essa luta que eu estou falando é na hora da filmagem mesmo, que é uma caçada, né? E se você bobear, não sobra tempo para o diretor. Já me aconteceu uma filmagem em Paulínia, a gente chegar às 6 horas da tarde, aí tem que vestir o figurante, aí às 9 horas da noite, quando vai começar a filmar, é a hora do almoço, então você vai começar a filmar às 11 da noite, na hora que eu falei, agora vamos ali, os caras, mas não dá mais tempo. Aí você tem um ataque histérico. Falar, então vocês têm que comer, pentear o figurante, dar o pirulito do figurante, na hora que eu quero fazer a cena, vocês não querem fazer? Porque não é tão bonitinho, entendeu? É uma... Todo mundo está no seu interesse e às vezes não é um interesse para fazer o melhor filme, às vezes é um interesse para ir embora para casa mais cedo. Então, é algo que você tem que lutar, às vezes. Então, estamos chegando no horário, tem gente aí fora já, tem gente aí fora, vou passar a última questão aqui para a Aline, e aí vamos para a exibição, ou alguém tem alguma questão? Pode ser? Legal. Ana, como você trabalha com a direção de arte? Ou, perdão, a direção do ator, como que é a preparação? Bom, eu gosto de ensaiar, e os ensaios eu começo sempre por cenas que não estão no roteiro, porque eu gosto que o ator, na verdade, sinta o personagem, invente o personagem. No caso do Durval Dias, não sei se alguém viu, que é a história de um filho e uma mãe, eu botei um contra assim, o começo, eu botei um sentado contra o outro assim, de costas, e eu dava uns temas assim para eles conversarem. Eu falava, olha, veio aqui um cara que quer comprar casa. E aí eles começavam a falar, cada um dentro de uma parede. E aí começava a ter umas brigas, entendeu? Porque um achava isso, aquilo, e aí nisso eles iam criando uma vivência entre eles, uma implicância. Porque daí ela era de direita, aí ele ia à extrema esquerda, aí ela ia à extrema direita, aí ele ia à extrema esquerda, aí que foi criando a relação dos personagens. Então, quando a gente chegou a filmar as cenas dali um tempo, ensaiar, já havia toda uma dinâmica entre eles. Entendeu? Então eu procuro fazer com que surja algo de real entre os atores até chegar na cena. Normalmente começo por improvisação também, e aí para eles darem as ideias justamente. No caso de atores inteligentíssimos, como eu trabalhei, o Ari, que é um gênio, entendeu? A Glória, o Paulo, enfim, você escolhe ator bom e quer que ele te dê, né? Dá esse espaço para ele te dar. E aí você só vai, assim, cortando as arestas, porque a cena não pode ter 5 minutos, ela deve ter 2, né? Você tem que manter dentro de um tempo. E daí, mas em geral, dá liberdade. Então, o improviso para mim é muito importante. Preparador de ator? Eu tive pro Paulo Miklos agora, nesse filme, mas eu não gosto não, eu prefiro fazer, porque senão acaba muitas vezes o preparador entrando em relação com o ator, coisas incríveis acontecem com o preparador, e quando chega o diretor, muitas vezes ele é mais a figura de autoridade, que é tudo que eu não quero. Mas tem gente que trabalha e que funciona, e eu não tenho nada contra, mas pra mim, eu prefiro ir lá, eu sou daquela mãe que limpava a bunda da criança, então continuo.